Fluoxetina. Quais os cuidados e os efeitos colaterais que a gente tem que ter com essa medicação, hein? A fluoxetina é um antidepressivo muito usado atualmente. Ela foi o primeiro inibidor seletivo da recaptação de serotonina e foi lançada no mercado para tratar depressão e outras doenças psiquiátricas. A marca de referência é o Prozac e os principais similares são Fluxene, Verotina, Daforin, Psiquial, Depress, dentre outros. Oi pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para vocês. Eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra. Tudo bem, pessoal? Dr. Saulo, médico neurologista. No primeiro vídeo falamos a fundo sobre para que serve a fluoxetina. Depressão, transtornos de ansiedade, como a síndrome de pânico, bulimia, sintomas de tensão menstrual, toque. Vale conferir esse vídeo se você ainda não viu. E olha só, hein? Não esquece de seguir a gente, não esquece de dar um joinha aí no canal. Para começar, a gente tem que saber um pouquinho da metabolização da fluoxetina. Ela é metabolizada no fígado, mas não sobrecarrega ele. E a gente tem ela disponível tanto em gotas, quanto comprimido, quanto cápsula. E de 10 e de 20 miligramas. A dosagem terapêutica ela varia entre 20 miligramas, que é a dose mínima, a 80 miligramas dose máxima. Isso para a maior parte das pessoas, mas isso depende da metabolização de cada um. Pode ter pessoas que vão ter efeitos com doses menores que 20 miligramas e algumas pessoas a gente vai precisar usar mais do que 80, que são aquelas pessoas que a gente chama de metabolizadoras ultra rápidas. E aí a dose ideal, então, vai depender da reação de cada pessoa, então a gente vai ajustando de uma forma lenta até chegar no efeito esperado. É importante, nós sempre explicamos ao iniciar uma medicação, que ela não vai fazer efeito de imediato, de um dia para o outro. Ela leva geralmente 2 a 4 semanas para começar a ter os efeitos terapêuticos, até 6 semanas para ter uma ação total. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência aí no começo do tratamento com a fluoxetina, pessoal. E isso é uma coisa importante, não adianta eu tomá-la por um único dia, falar, eu vou tomar uma fluoxetina hoje para ver se eu me acalmo, que isso não vai te trazer benefício algum. Não vai servir para nada. Como não existe interação entre o remédio e a alimentação, pode tomar fluoxetina a qualquer hora do dia, mas geralmente se orienta no período da manhã. Para idosos, a dose prescrita costuma ser baixa, entre 10 e 20 miligramas. E o que eu faço quando esquecer de tomar o medicamento, hein? Tome-o assim que lembrar e reinicie o esquema de uso no dia seguinte. Curiosidade sobre a fluoxetina é que ela tem meia-vida de 4 a 6 dias. Mas ela pode levar de 4 até 16 dias para o metabólito ativo dela ser eliminado totalmente do nosso corpo. Isso é bom, por um lado, porque a pessoa fica sem tantos sintomas de retirada quando é preciso suspender a medicação, mas por outro lado, se a pessoa teve algum efeito colateral muito ruim, para de tomar ela, vai levar algum tempo com essa substância circulando no organismo, podendo ter efeitos colaterais por até 2 semanas. Ah, e tem também os efeitos de adaptação que podem acontecer com qualquer antidepressivo que se use. E quando nós falamos podem, não significa que vão acontecer. Mas, se eles acontecerem, normalmente são transitórios e eles passam dentro de alguns dias, né? Eles acontecem, esses efeitos de adaptação, principalmente nas 2 primeiras semanas de tratamento. Então, no caso da fluoxetina, como ela está no grupo dos inibidores de recaptação de serotonina, um dos sintomas mais comuns envolve os sintomas gastrointestinais, como diarreia, soltar um pouco o intestino, dor de estômago, um pouco de enjoo. Por isso que é sempre importante tomar depois de comer algo, né? Nunca de estômago vazio, porque principalmente como geralmente a fluoxetina é cápsula, isso irrita ainda mais o estômago. Ela pode dar também um pouquinho de tontura e ela pode aumentar inicialmente a irritação, a ansiedade e a insônia. Por isso que se a gente vai introduzir a fluoxetina em pacientes ansiosos, muitas vezes a gente começa com uma dosagem mais baixa, geralmente até por gotas, e vai aumentando aos poucos para esses pacientes não terem uma piora tão importante da ansiedade antes da melhora aparecer. E aqui outra curiosidade, ela pode ocasionar alterações no apetite. É bem comum a fluoxetina alterar o paladar e diminuir o apetite, ocasionando até emagrecimento, né? Importante no começo do tratamento. Por isso, inclusive, que muitas pessoas começaram a fazer uso dela para emagrecer.
Só que o que a gente vê é que isso acontece em apenas 1/5 dos pacientes que usam a medicação e, além disso, esse efeito acontece geralmente nas primeiras semanas até os 3 primeiros meses. Depois esse efeito é amenizado, né? O corpo vai voltando ao apetite habitual e por isso que não adianta a gente usar tanta fluoxetina para querer emagrecer. Também pode influenciar na parte sexual, embora não seja comum, mas ela pode causar retardo no orgasmo, dificuldade de ereção ou diminuição da libido. Na verdade, todo antidepressivo pode ter efeitos colaterais sexuais. Alguns têm mais chance e outros menos chance disso acontecer. Caso você tenha apresentado algum desses sintomas, não se preocupe. Calma, eles tendem a melhorar e amenizar com 1 a 2 meses de tratamento. Se o efeito colateral sexual persistir, você tem que conversar com o seu médico para procurar uma outra opção. No geral, é um remédio bem tolerado pelo organismo, então para a maior parte das pessoas não costuma dar sono nem sedação. A fluoxetina, ela pode ser utilizada tanto em adultos quanto idosos. Nesse caso é fundamental a gente começar com doses menores de uma forma mais lenta. A depender da doença ser tratada, ela também pode ser usada na infância e na adolescência. Ela tem uma grande particularidade, que ela tem uma grande interação medicamentosa. Então é necessário cuidado aqui, já que ela é totalmente contraindicada em pacientes que já fazem uso de uma outra classe de medicamentos psiquiátricos que são chamados de IMAL. O exemplo é o Parnat ou a Aurorix. Nesses casos, os pacientes eles têm que esperar 14 dias após a suspensão do tratamento desses remédios, né, dos IMALs, para então começar o tratamento com a fluoxetina. E aí a gente também tem que tomar cuidado na interação medicamentosa dela com medicamentos anticoagulantes e para pressão arterial. Né? Ela também pode influenciar um pouquinho nos valores, às vezes, da diabetes. Então, o médico psiquiatra, quando ele prescreve a fluoxetina, ele tem que estar atento a todos esses detalhes. No caso de gestante lactante, ela pode ser utilizada e ela é considerada segura. Ela é um dos antidepressivos mais indicados para esse tipo de população. Mas é importante ressaltar que essa decisão tem que ser tomada em conjunto, envolvendo o paciente, o psiquiatra e o obstetra. Retirada da fluoxetina costumeiramente não é muito traumática, mas quando retirada é preciso dar um tempo para o corpo se adaptar à ausência dela. Então a interrupção do uso da fluoxetina nunca deverá ser feita de forma abrupta. Caso contrário, a pessoa pode lidar por um período com alguns sintomas desagradáveis, como tontura, dor de cabeça, alterações do sono ou irritabilidade. Pessoal, fica aqui o nosso alerta. Não use medicamento ou não mexa no medicamento sem a ciência do seu profissional, do seu médico, neurologista, psiquiatra que esteja aí te acompanhando, tá? Então, esses vídeos são mais para vocês entenderem como os medicamentos funcionam, né, para entenderem o porquê de estarem usando essas medicações, quais cuidados tomar, mas a supervisão ali de um médico junto é sempre muito importante. Não se automediquem jamais, hein? Esperamos que tenham gostado do vídeo hoje sobre a fluoxetina. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço. Até mais. Marcação. Depois vale uma foto com a roupa nova ainda.